Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, é uma liturgia especial, é a liturgia do sábado de Aleluia, então nós vamos ter ao todo 8 leituras e o Evangelho, né? Então a gente vai dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira parte eu tô fazendo agora, a segunda parte eu coloco depois para vocês, né, em que a gente aguarda, né, é um momento em que a gente aguarda, né, pela ressurreição de Cristo, né, um momento, né, de celebrarmos a Páscoa. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 31, depois o capítulo 2, versículo 1 a 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 31, depois o capítulo 2, versículo 1 a 2. Né? Lembrando que todas as liturgias, né, são especiais, e essa, né, é mais especial ainda porque é o aguardo, né, da ressurreição de Cristo. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja iluminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E Deus fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra almas viventes, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, encheu a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus:
Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, essa primeira leitura aqui fala justamente sobre a criação do mundo, né? Essa obra maravilhosa que Deus fez, né? As aves, né? O céu, o mar, né? As estrelas, o sol, a lua, né? Os seres humanos, né? Então nós devemos dar graças a Deus sempre por tudo que Ele faz, né? Ao acordar, abrir os olhos, né? E agradecer a paisagem que Deus nos deu, né? Então isso é muito importante. E agora, né, a segunda leitura continua em Gênesis, só que agora o capítulo é o 22, versículo 1 a 18. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 18. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, Deus levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, nos tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único. Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na porta do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, essa segunda leitura fala sobre obediência, né? Que Abraão foi obediente a Deus, né? Deus quis colocar Abraão à prova, né? E disse que, obviamente, que ele não faria isso, né? Ele disse: Eu quero que você me dê o seu filho em holocausto, né?
Só que, obviamente, Deus não ia fazer isso. Ele apenas disse isso para testar Abraão. E Abraão não questionou, não reclamou, ele simplesmente foi lá, preparou tudo, né? E quando ele estava prestes a matar o filho, né, para oferecê-lo em sacrifício a Deus, veio um anjo do Senhor e disse: não precisas fazer isso, Abraão, você já provou que é obediente a Deus. E aí eles ofertaram um cordeiro em holocausto, né? Então isso mostra, né, que nós devemos realmente ser obedientes a Deus, né? Nós devemos fazer a vontade de Deus na nossa vida, porque, como eu falei, né, ele sempre quer o melhor para nós. A gente viu, né? Ele não ia fazer nada com o filho de Abraão, ele apenas quis colocar Abraão à prova para saber se Abraão o obedeceria, né? Então, que nós realmente possamos refletir sobre isso, tá certo? E agora, né, a terceira leitura hoje está em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 a 31, e depois o capítulo 15, versículo 1. Êxodo, capítulo 14, versículo 15 a 31, e depois o capítulo 15, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que enfurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas de seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas formem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muros à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e Moisés, seu servo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, a gente viu aqui a proteção, nessa terceira leitura, a gente vê aqui a proteção de Deus para o povo de Israel, né? Deus livrou o povo de Israel dos egípcios, né? Os egípcios estavam querendo atacar o povo de Israel. E do mesmo jeito que Deus livrou o povo de Israel, né, das mãos do mal, ele também nos livra do mal, né? A partir daquele momento, né, quando a mão de Deus, né, livra
né, o povo de Israel dos egípcios, o povo de Israel passa a acreditar nele, né? Então, Deus também nos livra de todo o mal. Então, basta que a gente creia, que a gente tenha fé e confie em Deus, tá certo? E agora, falando da quarta leitura, hoje a quarta leitura está em Isaías, capítulo 54, versículos 5 a 14. Isaías, capítulo 54, versículo 5 a 14. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Então aqui essa quarta leitura fala justamente sobre o progresso e a glória da igreja, né? Que a gente possa, né, depositar sempre a nossa confiança em Deus, né? Então, ele sempre, como eu falo aqui, né? Ele sempre quer o melhor para nós. Ele nunca nos desampara. Então, que nós possamos sempre, né, confiar em Deus, depositar a nossa confiança nele, né? Porque através de Cristo, ele fez uma nova e eterna aliança conosco, né? Então, que nós possamos sempre fazer a vontade dele, que nós possamos ser obedientes, fazer o que ele nos pede, né? E dar testemunho dele sempre, cada vez mais, tá certo? E agora, né, para encerrar essa primeira parte, a quinta leitura está em Isaías também, só que agora é o capítulo 55, versículo 1 a 11. Isaías, capítulo 55, versículo 1 a 11. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque conosco farei um concerto perpétuo, dando-vos firmes beneficências de Davi. Eis que eu vos dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar,
e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Então, essa quinta leitura, fala justamente, desse convite que Deus nos faz através do profeta Isaías a procurar a salvação. Deus quer salvar a todos, por isso mesmo que ele enviou o seu filho para justamente salvar a humanidade. Jesus deu a sua vida para nos salvar. Então, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, Deus, através do profeta Isaías, ele nos faz esse convite, para que nós realmente possamos procurar a salvação, que nós possamos nos converter de coração sincero, e buscar uma nova vida através da palavra, através de Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, por enquanto, Depois eu vou colocar pra vocês a segunda parte, A gente vai fazer a sexta, a sétima, a oitava leitura e o evangelho, tá certo? Então, até a próxima, se Deus quiser.